Evangelho de São Lucas, capítulo de número 4. Iremos ler a partir do versículo 37 em diante. São apenas 3 versículos que vamos precisar fazer a leitura. Diz assim: e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e levantando-se logo, servia-os. E quem crê nesta palavra, diga amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, esse texto fala de Jesus entrando na casa de Pedro e curando sua sogra de febre. Deus, através de seu Filho Jesus, visitou muitos lares, e o lar de Pedro foi visitado, Jesus levando a cura de sua sogra, a cura da febre. Eu quero nesta noite dizer a vocês que muitos lares estão com febre, muitos lares estão febris, precisando que Jesus os visite. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus curou aquela mulher, a sogra de Pedro, de febre, está nos mostrando que Ele curou todos os sintomas daquela febre. A pandemia praticamente está no fim, mas as pessoas têm sido acometidas ultimamente de muita febre, por causa de outras doenças como dengue, chikungunya. Muitas pessoas estão se queixando de febre. E a febre aponta para muitas outras coisas. Quem está com febre está sem apetite. Muitos lares estão sem apetites, sem vontade de mudança. Muitas famílias não querem mudar. Muitas famílias estão indo de mal a pior. Os componentes de muitas famílias não têm mais vontade de perdoar, de dar a volta por cima ou de recomeçar. Quando esse texto diz que Jesus curou a sogra de Pedro, está dizendo que Jesus expulsou a falta de apetite daquela mulher. Quando Jesus curou aquela mulher da febre, Jesus automaticamente expulsou daquela mulher outra coisa que sempre quem está com febre tem. Não existe gente doente, não existe gente febril, alegre. Quem está com febre se coloca num lugar sem nenhum tipo de alegria. Muitos lares estão com febre, muitos lares não têm mais alegria. Uma coisa ou outra expulsou aquela alegria de dentro dos lares. Certa vez um médico aqui da região, muito famoso,
me falou: Bispo Amaro, eu tenho um caseiro que tem 7 filhos e alguns cachorros, e quando eu chego lá, esse homem está andando, correndo, e as crianças atrás dele. Eles sobem morro, descem morro, ele abraça os filhos lhe abraçam, e muito cachorro ao redor da casa dele, animais, a esposa dele, uma alegria com ele. E quando eu vi aquele caso, Bispo Amaro, quando eu tomei conhecimento de perto da forma como aquela família vive com um salário que eu pago, eu acabei descobrindo e tendo praticamente a certeza que dali não sai depressão. Ali é muito difícil morar a depressão, porque a alegria está ali. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, ele curou a alegria, ele curou a tristeza e impôs ali a alegria. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, ele curou também algo muito sério. Ele curou a mentira. Como, bispo? A febre em si não é exatamente a doença. As pessoas que têm febre normalmente têm outra doença que está provocando aquela febre. Todo mundo sabe disso, mas a igreja tem muitos profissionais de saúde e eles sabem melhor do que eu. Então muitos lares estão vivendo de mentiras. Muitos lares estão vivendo de inverdades. Muitos lares estão aparentando uma coisa, mas são outras coisas. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, ele expulsou aquela consequência de uma outra enfermidade. E pôde ali expulsar aquele mal daquela família e implantou a verdade ali, expulsou aquele mal. Quando Jesus curou aquela febre, Jesus também estava expulsando daquela família algo que quem está com febre não tem. Quem está com febre não tem iniciativa alguma. Se você quiser que ela coma, você tem que oferecer várias vezes. Ela não quer comer, nem muito menos quer fazer o que comer. Então ela não tem a iniciativa de nada. Ela não tem iniciativa de se alimentar, de tomar banho, de sair do lugar. Ela se acomodou. Quando Jesus curou aquela febre, ele estava curando também o comodismo e a falta de iniciativa daquele lar. Muitos lares estão com esse tipo de febre, não tem iniciativa de ninguém. Filhos não têm iniciativa de dizer aos pais o quanto que eles são importantes para eles. Os lares também precisam desse tipo de coisa, das palavras de apreciação e de aprovação. Existem escritores que trabalham muito com as 5 leis do amor, e eles dizem que não pode existir amor verdadeiro sem as palavras de apreciação e de aprovação. Muitas pessoas acham que isso é uma bobagem, mas por mais que alguém lhe ame, se ela não lhe aprecia em nada, só tem uma palavra de reprovação quando você erra, você vai acabar se irritando com essa pessoa e evitando essa pessoa. Vou repetir: quando você convive com alguém, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, incrivelmente, pode ser seu irmão, pode ser seu esposo, pode ser sua esposa, pode ser seu pastor, pode ser quem for. Se você só ouvir desta pessoa palavra depreciativa,
e nunca ouvi palavra de afirmação, de aprovação, de afirmação, de apreciação, você vai acabar se irritando com essa pessoa e você vai acabar evitando essa pessoa. Você vai perceber que ela lhe procura por um caminho e você vai cortar o caminho para não se encontrar com essa pessoa, porque ela nunca lhe aprova em nada, ela nunca lhe aprecia em nada, ela só tem uma palavra de reprovação, e você não foi feito para isso, para viver o tempo todo sendo reprovada. Eu não fui feito para isso. Eu, na minha fragilidade humana, já evitei muita gente. Com quase 50 anos, eu poderia contar algumas pessoas na minha vida em que meu Deus, eu não tenho força para me encontrar mais com essa pessoa, porque na hora que ela aparece, ela me desaprova, ela me corrige. Uma vez em cima deste altar, não era bem neste, era num que tinha ali, eu precisei perguntar a uma pessoa, quando ele terminou o sermão dele, que fazia toda semana, eu disse: querido, eu posso te fazer uma pergunta? Tem alguma coisa boa nesta igreja ou em mim? Ué, por que o senhor me pergunta? Eu disse: porque eu nunca ouvi de sua boca alguma coisa que prestasse em mim e nem na igreja. Eu só ouço de você desaprovação. Agora multiplique isso por 10, se for seu pai com você, se for seu esposo com você, se for sua mãe com você, se for seu filho com você. Multiplique isso, viver com terror dentro de casa. Se o seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão não tem palavra de afirmação, repita a palavra, afirmação, aprovação, vai lá, e apreciação. Grave essas 3 palavras. Se alguém que vive com você, pode ser seu filho, se eles não pautam a vida deles com você nessas 3 palavras, eu lhe garanto, você vai se irritar com essa pessoa, e daqui a pouco você não vai querer no seu coração estar perto dessa pessoa. Daí é o motivo que muitos irmãos não vivem com outros irmãos nascidos da mesma mãe. É por isso que tem irmãos da mesma mãe, que um diz assim: eu me dou melhor com fulana de tal, que não é nada meu, do que com a minha irmã, porque ela não tem nada disso, ela só tem reprovação. Não tem a iniciativa de aprovar nada. Então o que é que eu quero viver com um porco espinho desse? É assim, meu filho. O lar é sentimental. Se não existe alguém ali para afagar, se não existe afeto ali, esse lar vai desmoronar, essa casa vai viver em pé de guerra. Existem muitas mães e muitos pais que não sabem dizer aos seus filhos: parabéns pela nota boa na prova. Que coisa boa, você tirou uma boa nota na prova. Nunca fala isso para os seus filhos. Mas no dia que ele tira uma nota baixa, ele tem medo de chegar em casa. A irmã Josélia é professora e tem outros professores aqui. Vá lá que alguns alunos, no decorrer da sua história como professora, chegaram tristes na escola, porque seus pais não sabem aprovar os filhos na hora que eles acertam, mas são capazes de lançar na cara dos filhos: irmã Josélia, sou eu que pago tua escola, e se você não tirar boa nota, eu vou findar lhe dando uma surra. Querido, esse filho vai crescer perturbado, e vocês da educação é que vão pagar.
vão ter que educar esse filho, que tem pai responsável, que bota a responsabilidade dos filhos toda em vocês. E quando vocês não conseguirem resolver a situação lá na escola, eles vão atrás dos profissionais de saúde, porque eles não sabem assumir as responsabilidades em casa, não aprovam seus filhos, só sabem reprovar. Então tem muitos lares em terror. A pobre da esposa só ouve que não fez correto, e nunca uma aprovação de que fez certo. E acontece com o marido também, ele é só o provedor do lar e mais nada. Tem maridos, irmãos, que ele só serve para manter a casa, e a sua esposa e seus filhos veem ele nada mais além disso, o provedor do lar. Ai de você se você adoecer, provedor do lar. No dia que você não puder mais prover o lar, tua esposa e teus filhos vão chutar em você, porque quando o esposo é assim, ele só vale enquanto pode gerar alguma coisa para casa, depois não vale mais nada. E assim é a esposa, assim estão os filhos. Quando a pessoa só vive de reprovação, reprova filho, reprova esposa, esposa reprova marido, reprova o filho, reprova todo mundo. Meu filho, vai chegar uma hora que esse lar vai pegar fogo. Então existem lares febris, que precisam de uma cura, de uma visita de Jesus. Quantos estão me ouvindo, digam amém. Quantos me ouvem, dizem amém. Essa história de Jesus aqui, além dessas coisas que eu informei que essa cura da febre representa, essa história me ensina um princípio ligado a muitas outras coisas. Essa história me ensina o princípio da honra. Jesus foi à casa de Pedro, curou sua sogra, e Jesus com isso me ensina o princípio da honra. Ele foi lá curar a febre e as suas consequências, e tudo que se relaciona, e nesse bolo, nesse kit, existe uma palavra lá inserida, é a palavra honra. Jesus apresenta 4 tipos de honra, ou a sua honra está relacionada a 4 coisas. No final, alguém responde, a sogra de Pedro responde também honrando. O primeiro princípio, aliás, o princípio da honra está relacionado em primeiro lugar, a honra ao lugar de culto. Jesus Cristo diz aqui no versículo de número 38, o texto sagrado diz: e levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. O que era a sinagoga? O lugar do culto. Jesus foi para a casa de Pedro, mas antes ele vinha da sinagoga, a organização religiosa da época, a igreja da época. A cura da sogra de Pedro, a cura da febre da sogra de Pedro, está inserida com o princípio da honra. Número 1, há um lugar de culto. Se você quer que Jesus visite sua casa, receba o Jesus que honrou a sinagoga, o lugar da concentração de fé. Em segundo lugar, esse texto me mostra o princípio da honra às verdadeiras amizades, pois o texto diz que Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Pedro. Por quê? Porque Jesus queria honrar Pedro, porque Pedro estava entre os 3 melhores amigos de Jesus. Então Jesus saiu da sinagoga e foi logo para a casa de Pedro. Sabe por que muitas pessoas vivem mal? Sabe por que muitos lares vivem assim, destrambelhadamente? É porque muita gente não sabe honrar as verdadeiras amizades. Quer um exemplo? Judas. Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Tem muitas pessoas que são assim, vivem uma vida desgraçada, muitos lares destruídos, porque não inserem na mente dos seus filhos a honrarem os verdadeiros amigos.
Alguém me falou hoje, eu já falei no começo do culto, alguém me procurou hoje para pedir perdão pelo que fez, e eu prontamente perdoei, não tem mais nenhuma barreira. Mas eu não pude deixar de dizer o seguinte para aquele irmão. Eu disse: meu irmão, quando eu te vi fazendo aquilo com o reino de Deus, me veio à mente que na minha vida poucas pessoas eu respeitei, amei e investi que nem você. Poucas pessoas, meu irmão. Eu te amei tanto que um dia tu precisaste viajar daqui e eu não andei mais pela tua rua, porque eu me lembrava tanto de ti, e eu resolvi só passar naquela rua quando você voltasse da sua viagem. E você não soube honrar o meu amor por você. Você não soube honrar a minha amizade por você. Eu não estou jogando em sua cara, eu só estou lhe dizendo o quanto que eu lhe amei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: houve um dia que eu cheguei para Deus, lá naquele lugar onde você foi me procurar, e eu disse: Senhor, naquele lugar que você foi contra nós, depor contra a obra de Deus, eu disse: Senhor, Tu és o Deus das grandes cirurgias, apaga da minha mente o amor que eu tenho por esse rapaz, e não me permita mais amá-lo. Vocês entendem como venho amando, mas amar normalmente, amar no sentido de amizade, ou seja, não me deixe mais teu carinho por esse rapaz, o amor carinho, porque eu vou sofrer muito. Eu vou te dizer, meu irmão, nunca mais que eu sofri por você, eu lhe esqueci você e esqueci o que você fez por mim. É tanto que você chegou aqui e eu não lembrava mais do que você fez, porque pouco eu me lembro de você. Jesus não deixou eu sofrer mais, porque existem pessoas que não sabem honrar as amizades. Jesus sabia honrar a amizade com Pedro. Quem está me ouvindo? Então ele foi à casa de Pedro. Jesus também, nessa cura da sogra de Pedro, mostrou que é necessário que a gente também honre as necessidades alheias. Ele nos ensinou a darmos honra às necessidades dos outros, porque quando ele chegou na casa de Pedro e ele viu a sogra de Pedro doente, logo ele se compadeceu e ele honrou aquela necessidade, tirando-a, resolvendo aquela necessidade. Meus irmãos, os nossos lares, a nossa sociedade, a nossa igreja, o seu pastor, seu pai, sua mãe, serão participantes mais das bênçãos de Deus, se nós aprendermos o princípio da honra às necessidades dos outros, porque nós, em muitos casos, só lembramos das nossas necessidades, só lembramos de honrar as nossas necessidades, não as necessidades das outras pessoas. Jesus Cristo, raras vezes ele aparece na Bíblia demonstrando que tem necessidade. Poucas vezes, diante do tanque, para a mulher samaritana, ele diz: me dê um pouco dessa água. Na cruz do Calvário ele nem pediu água, só disse: tenho sede. Poucas vezes Jesus honrou as necessidades dele. O negócio de Jesus era honrar a necessidade dos outros. Sabe por quê? Eu vi o discurso de um universitário recentemente diante de uma plateia, e ele agora formando-se em medicina, ele disse: quero ser bênção curando doentes, sem me importar tanto com o lucro, porque uma flor não exala seu perfume para ela mesma. A flor exala o perfume para outras pessoas.
A abelha, quando faz o mel, as pessoas desfrutam mais do seu mel do que elas mesmas. E se nós aprendermos isso aqui que Jesus coloca em pauta, a honra às necessidades alheias, nós vamos ser mais felizes, porque São Francisco de Assis, ele deve ter lido a Bíblia quando escreveu: é dando o que se recebe, é entregando o que se recebe. Eu pauto aqui essa frase desse religioso: é dando o que se recebe. Isso é bíblico. A palavra de Deus diz que Jesus veio para se entregar, e hoje ele tem uma noiva que se entrega por ele. Só tem condição de ser um bom homem, um bom profissional, um bom pai, um bom filho e até um bom pastor, se no coração dele existir uma pauta muito forte: como eu posso fazer para honrar as necessidades dos outros? Eu não gosto muito de falar sobre mim quando eu prego, mas a ciência da interpretação bíblica me permite fazer 3 vezes isso durante um culto. Deixa eu queimar o meu segundo estoque. Deixa eu falar para você. Desde pequenos, meus filhos, quando saem conosco dentro do carro, eles nunca me permitiram passar por ninguém, nunca me permitiram passar por ninguém em cima dessa pista, enterrando aqueles buracos, sem dar alguma coisa a essas pessoas. Nunca eles me permitiram. De longe eles veem e dizem: Paim, desde criança, Paim, olha aquele homem lá na frente aterrando aquele buraco, vamos parar para entregar alguma coisa. Quando saíamos com a Axia, quando era pequeno, ela pensava logo: vamos levar as coisas para gente das pessoas na estrada. Diante dos céus, irmãos, nós precisamos aprender com Jesus, nos importarmos, honrarmos as necessidades alheias. Em penúltimo lugar, Jesus nos ensinou o princípio da honra ao clamor dos contritos. Pois a Bíblia diz que ele chegou nesta casa e ele curou essa mulher depois que as pessoas lhe rogaram. Diz aqui que as pessoas rogaram-lhe por ela, e ele curou aquela mulher, honrando o clamor dos contritos. Se nós fecharmos os nossos ouvidos para o clamor dos contritos, que muitas vezes nos pedem uma ajuda, então como é que nós receberemos de Deus alguma honra? Como é que meu lar será abençoado? A Bíblia diz: empresta a Deus aquele que ajuda o pobre e o necessitado. A Bíblia diz que aquele que fecha os ouvidos ao clamor do aflito, um dia também clamará e ninguém lhe ouvirá. É sentença de Deus. Não tem pastor na terra, por mais consagrado que seja, para tirar essa maldição dos ombros de uma pessoa que não se alegra, aliás, não honra o clamor de um aflito. Não tem, irmãos. Então tem muita gente amaldiçoada, lares amaldiçoados, por causa disso, porque fecham os ouvidos ao clamor do aflito. Estes contritos disseram: Jesus, cure esta sogra de Pedro. E Jesus cura por causa que eles rogaram, diz aqui. O que é que nós fazemos com as pessoas que clamam a nós, pedem ajuda? Nós não podemos ajudar todo mundo. Jesus disse que não ia acontecer isso. Os pobres sempre você vai ter com você. Tem horas que não dá para resolver nada. Nós não podemos, não tem quem possa fazer tudo. Mas, irmão, nós podemos aliviar muita gente. Nós podemos aliviar. Que Deus abençoe nossos lares, para que nossos lares se apiedem do clamor do aflito. Em último lugar, esse texto nos ensina que nós devemos honrar aqueles que nos fazem o bem. Pois a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus curou aquela mulher, ela passou a servir a Jesus e àqueles que estavam com Jesus.
Diz o texto, ela passou a servi-los. Não passou apenas a servir a Jesus, mas ela passou a servir a Jesus e a quem trouxe Jesus, a quem clamou a Jesus. Você clamou por mim a Jesus, então venha para cá. O que é que você está precisando? Quer que eu lave sua roupa? Quer que eu passe sua roupa? Jesus, senta aqui, Jesus, para eu fazer a janta para o Senhor. Diz que ela passou a servir, trabalhar para essas pessoas. Sabe por que muitas vezes os lares são destruídos? Porque nós não implantamos essa lei, esse princípio da honra a quem nos ajuda, a quem nos faz o bem. E sabe o que é que está por trás disso? Sabe quando é que a gente não honra quem nos faz o bem? Sabe como é que dá a palavra para essa pessoa? Essa pessoa é ruim. Você sabe que tem gente ruim, não sabe? Do jeito que tem gente boa, tem gente ruim. Uma pessoa ruim, ela é servida, ela é curada, ela é abençoada, ela é servida, mas ela nunca aprende a honrar quem lhe serviu. Não tem quem inculque na mente dela que ela deve ser cativa a esse princípio. Me ajudou, na hora que necessitar, eu vou servir. Normalmente você faz favores a muita gente, mas normalmente as pessoas que mais você ajudou foram elas quem se esqueceram de você quando puderam se sustentar com os pés delas. Isso é terrível, né? E na hora certa alguém vai dizer lá, ou na hora certa você também diz. Não tem problema, não é jogar na cara em si, mas tem horas que você precisa pegar fulana de tal e colocar no cantinho dela. Na sua casa não é assim? Não tem o lugar do livro? Não tem o lugar da sandália? Não tem o lugar da vassoura? Não tem o lugar do sabão, do sabonete? Não tem o lugar de tudo? Então, do mesmo jeito são as pessoas. Tem gente que você tem que ter o lugar dela, colocá-la no lugar dela. No lugar dela. Ela tem o lugar dela. Não deixe ela intransigir você na sua vida. Tem gente que não reconhece o que você fez por ela. Na hora que ela pode andar com seus pés, ela se esqueceu de você, porque ela não aprendeu o princípio da honra a quem lhe serve. Há alguns anos eu estava numa loja em tal lugar escolhendo uma camisa, e eu entrei para trocar a camisa, para provar a camisa, e de repente eu ouvi uma voz lá fora. Eu reconheci aquela voz. Era a voz de uma pessoa que há muitos anos sofreu um abandono tão horrível. A culpa foi dela, mas o abandono foi tão grande que ninguém mais conseguiu lhe amparar. Erilânia e eu, por causa da obra, por causa do chamado de Deus, arriscamos até nossa conduta para muitas vezes apoiar essa pessoa em casa, e sofremos muito por isso. Sofremos muito. Hospedagem, e ninguém está falando disso exatamente. O que precisou, imagine o que precisou. Até a família abandonou essa pessoa. Só que eu pauto, o erro foi dessa pessoa, mas nós nunca negamos o nosso cuidado pastoral. E essa pessoa bateu no Brasil, vários lugares, para ver se encontrava um emprego, não conseguiu. Até que um dia ela me ligou: bispo, estão me oferecendo um curso em tal lugar. Se eu passar no curso, eu tenho emprego. Mas mesmo que eu não passe, durante o tempo que o curso demorar, eles ainda vão me pagar um salário extraordinário. Que bênção! O irmão pega lá tal, pegou esse curso, durante o curso ganhava seu dinheiro e passou no curso com a maior facilidade do mundo.
Daqui a pouco, eu dei graças a Deus, essa pessoa começou a se alegrar, e foi crescendo na vida. Deus estruturou lá, estruturou finanças, estruturou saúde, estruturou tudo. E essa pessoa precisou viajar, porque normalmente tinha que viajar para morar em outro lugar. Deus tinha dado agora uma prosperidade maravilhosa. Escute, passou um semestre, 2 semestres, 3 semestres, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e durante esses 4 anos, até os 3 anos, diariamente eu mandava uma palavra, porque se tornou muito íntimo. Meu irmão, como está? Bem. Irmão, como é que está a bênção por aí? Está tudo bem? Sim. Quando é que vem por aqui? Não sei. Respostas óbvias. Quando alguém só lhe der respostas óbvias, ela está dizendo uma coisa a você: pare. Quando for só sim ou não, só o óbvio, entenda, meu irmão, que essa pessoa não quer, ela já lhe descartou. Então, quando foi com bem 2 anos e meio, quase 3, eu disse: meu irmão, eu já descobri que você não quer mais falar comigo. No dia que você quiser falar comigo, entre em contato comigo, que eu estou aqui. Mas se amaram, não vai mais iniciar nenhuma conversa com você, que 3 anos já dá. Cortei ele do meu WhatsApp, das minhas listas de transmissões, e disse: você tem, deixei a parte lá. E ele não estava nem aí, disse nem nada, tudo bem, não respondeu nada também, só disse assim: óbvio, né? O óbvio. Depois de muito tempo, algum tempo, eu estava nessa loja e escutei a voz, e alguém disse, o dono da loja: o bispo está provando uma camisa lá dentro. Ele disse: não é nada, homem, eu me incomodou aqui, esse homem de Deus, meu Deus, me segura, Jesus, que hoje eu vou dizer, se eu sair daqui e ele vier com a hipocrisia dele, eu vou falar como profeta de Deus com toda a autoridade. Pois ele não esperou para me dar um abraço na frente do povo para se apresentar. Quando ele me deu um abraço aqui para se apresentar, eu botei a mão no ombro dele: vamos ali, meu irmão. Aí eu fiz a leitura do rosário todinho, com salve rainha e tudo. Tá bom? E eu disse só assim: irmão, sabe por que você não quer mais falar comigo? Disse: não, eu quero. Não, peraí, não venha, você não quer mais contato comigo. E eu também não preciso de seu amor não para viver não. E eu também não necessito que você goste de mim para eu ser um pregador do evangelho não. Quero deixar isso claro para você: se você me amar, eu sou o pregador do evangelho, e se você não me amar, eu sou o mesmo pregador, só que eu esperava outra coisa de você. Só que eu vou lhe falar uma coisa: eu sei porque você não é mais o que era antes. E por que foi? Eu disse: porque você está bem. Você hoje está tudo bem com você. E tchau. Eu esperei só para lhe dizer isso. Quer dizer que só lhe procurava quando estava mal? Disse: pronto, você interpretou direitinho, era. E tchau. Queridos, tem pessoas que vão fazer isso com você. Na hora certa você fala. Você não é bomba, você não é bola de sopro. Tem horas que alguém tem que ser confrontado e colocado no lugar dele. Sabe por que você não me liga mais? Sabe por que você não me procura mais? Sabe por que você porque você não aprendeu o princípio da honra a quem lhe faz o bem. E uma pessoa que não honra quem lhe faz o bem, eu não estou falando de paparicado não, irmão. Paparicado não é de Deus nem bajulamento não. Eu estou falando de honra, de respeito a quem lhe faz o bem. Essa pessoa que não faz isso é uma pessoa má. Que Deus abençoe sua família, e que Ele venha visitar sua casa hoje, como visitou a casa de Pedro. Quem pode aplaudir a palavra do Senhor?